Chamar o professor Marco Antônio Villa para nos ajudar a entender um pouco melhor o que é que aconteceu ao longo dessas últimas 24 horas, se a reação do governo, a reação do Congresso, a reação do ex-ministro ao pedir demissão foram adequadas. Como é que o senhor avalia esse período de 24 horas bem turbulento para o governo, hein, professor? Bom dia. Bom dia, Colombo, e bom dia a todas e todos que nos acompanham. Ontem, quando eu vi... Primeiro, parabenizar a CNN pelo furo, hein? Furaço. Saiu em todo lugar, o mundo inteiro, todo mundo assistindo essas imagens. Segundo, quando eu assisti, eu estava de saída daqui, eu falei, a demissão, se não tiver montagem, e a perícia pode mostrar isso, evidentemente, é caso de demissão imediata. Não é para ouvir, é demissão imediata, é rua, né? Numa linguagem mais vulgar. Não entendi os 5 anos de segredo dessas imagens solicitadas pelo GSI. Entendi ontem assistindo a CNN. Não tinha entendido a princípio, mas entendi ontem. É claro, esconderam atos assim delituosos, sendo mais correto, do general conhecido como G. Dias, Gonçalves Dias. Um general de confiança do Lula, mas por tudo que nós assistimos, mostra, primeiro, vamos abrir em dois leques, uma infiltração extremista nas Forças Armadas e nas estruturas de segurança de Estado como nunca vista na história, né? Os 4 anos do último quadrênio presidencial, além de macular a história diplomática brasileira, além de levar a 700 mil óbitos, além de violar o Estado do Democrático de Direito cotidianamente, levou a um processo de destruição interna do Estado Democrático de Direito, especialmente de órgãos permanentes, funções permanentes de Estado, instituições permanentes de Estado, para ser mais preciso, Forças Armadas, Polícia Federal, por exemplo. Em relação à atuação do general, eu fiquei acompanhando todas as imagens, revi também diversas vezes, ele é conivente, o senhor me desculpe, mas as imagens mostram isso, conivente com a invasão, né? É quase que um guia turístico, né? Quase que um guia turístico do que fazer, abrindo porta para as pessoas saírem, porque se fosse um general, no sentido de Osório e de Caxias, e o senhor sabe quem é Osório e quem é Caxias, o senhor teria dado ordem de prisão, o senhor teria dado ordem de prisão, né? E o senhor não fez. Portanto, o senhor é conivente e o regulamento do Exército é claro como a luz do sol do meio-dia, temos o Código Penal, etc, etc, etc. E na hora, eu me lembrei do tratamento dado, os mais jovens não se recordam, no dia 25 de outubro de 1975, é um jornalista chamado Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, chamado para depor. Ele foi com a maior tranquilidade, ele tinha as mãos limpas, consciência tranquila, e nunca mais saiu. Ele foi assassinado no 2º Exército, que hoje é Comando do Sudeste, e inventaram que era um suicídio. Alguém que foi depor livremente. Que diferença de comportamento do general Gonçalves Dias com vândalos, terroristas, extremistas, nazifascistas. Que diferença, hein, general? Outra coisa, outra observação rápida aqui, que eu anotei vendo as imagens. Falar que agora deve-se fazer uma CPMI é piada, é ridículo, é uma bobagem pantagruélica. Se o PT estiver embarcando nisso, mostra que não tem a mínima competência política. Porque no mesmo dia, ontem, o STF já aceitou mais de 100 denúncias, recepcionou ou recebeu, como vocês quiserem, e tem mais na fila. Portanto, só teve a CPI, no caso era só do Senado, a da pandemia, porque o presidente da República foi conivente com a maior tragédia sanitária da história do Brasil, 700 mil óbitos, que para a maioria dos brasileiros pouco importa, né? E aí foi necessária a CPI até para ter vacinação, que não é o caso em tela. Por que não é o caso em tela? Porque o STF, Supremo Tribunal Federal, está cumprindo e com muita solidez jurídica, qualidade, direito de defesa, tudo que manda a lei. Então, apoiar uma CPMI é uma piada, mostra a pobreza ideológica de todos os partidos políticos brasileiros, de todos, com exceções individuais. E por fim, o senhor Ricardo Capelli, eu acho que ele devia, se for para ficar, não é interino não, ele mostrou muita competência no momento que foi solicitado, quando houve a intervenção no GDF, que é o governo do Distrito Federal. Ele deve
assim permanecer. E a questão que se coloca seria a fusão, parece correta, do Gabinete de Segurança Institucional, da BIM. A BIM era o antigo SNI, vamos só lembrar os mais novos, que foi criado em 1964, teve como seu primeiro titular Golbery do Couto e Silva, que ao menos era mais inteligente do que todos esses reunidos multiplicado por 3, né? E que depois ele mesmo confessou, eu criei um monstro. Eu digo isso porque eu li os diários. Duas pessoas leram, o Hélio Gasper, autor do livro, e que me permitiu ler os diários do Heitor Ferreira, que é o melhor diário da história republicana e que nunca foi publicado. E lá está isso. Bem, e portanto eu espero que agora tudo isso seja devidamente esclarecido, o direito de defesa, evidentemente, amplo e restrito, claro, dentro do que determina a lei, ao general. Agora, precisamos democratizar as Forças Armadas. Eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo, veja a contradição, na fala do ministro Tomás, comandante do Exército, perdão, que foi no dia 19 de abril, né, dia do Exército, do qual eu recebi medalha, inclusive, só para lembrar, não nesse dia, em anos anteriores, e assim como a do pacificador, ele foi muito correto, fez um pronunciamento que eu assino embaixo. Então, para mim, o exército de Osório, de Caxias, dos pracinhas da FEB que lutaram na Itália, é esse, do general Tomás. O que o general Gonçalves Dias fez, se for verdadeira as imagens, se não tiver montagem, é traição.